Sejam bem-vindos ao canal A Bíblia Falada. Aqui a palavra sagrada ganha voz e nós convidamos você a mergulhar nas histórias e ensinamentos que têm guiado corações e mentes por milênios. Se você acredita na importância de levar essas palavras adiante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas que, assim como você, buscam luz e sabedoria nas palavras eternas. Êxodo capítulo 16 ao 20. Capítulo 16. Toda a assembleia dos israelitas partiu de Elim e foi para o deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai. Era o 15º dia do segundo mês, após sua saída do Egito. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes: Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. O Senhor disse a Moisés: Vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Pô-lo-ei desse modo à prova, para ver se andará ou não segundo minhas ordens. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem ajuntado, haverá o dobro do que recolhem cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou do Egito. E amanhã pela manhã vereis a sua glória, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, quem somos nós para que murmureis contra nós? Moisés disse: Isso acontecerá quando o Senhor vos der, esta tarde, carne para comerdes e amanhã pela manhã, pão em abundância, porque ele ouviu as murmurações que proferistes contra ele. Nós, porém, quem somos? Não é contra nós que murmurastes, mas contra o Senhor. Moisés disse a Arão: Dize a toda a assembleia dos israelitas: Apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a assembleia dos israelitas, olharam para o deserto, e eis que apareceu na nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: Esta tarde, antes que escureça, comereis carne, e amanhã de manhã vos fartareis de pão, e sabereis que sou o Senhor, vosso Deus. À tarde, com efeito, subiram codornizes do horizonte e cobriram o acampamento. E no dia seguinte pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. E tendo evaporado esse orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: Este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Eis o que vos ordena o Senhor: Ajunte cada um o quanto lhe for necessário para comer. Para aqueles que estão em sua tenda, um gomor por cabeça, segundo o número das pessoas. Assim fizeram os israelitas. Ajuntaram uns mais, outros menos. Mas quando se media com o gomor, aconteceu que o que tinha ajuntado muito não tinha demais, e ao que tinha ajuntado pouco não lhe faltava. Cada um havia recolhido segundo a sua necessidade. Moisés disse-lhes: Ninguém reserve dele para o dia seguinte. Alguns não o ouviram e guardaram dele até pela manhã, mas criou vermes e cheirou mal. Moisés irritou-se contra eles. Todas as manhãs fizeram a sua provisão, cada um segundo suas necessidades. E quando vinha o calor do sol, derretia-se. No sexto dia recolheram uma dupla quantidade de alimento, 2 gomores para cada um. Vieram todos os chefes da assembleia e contaram-no a Moisés. Este lhes disse: É isso o que o Senhor ordenou. Amanhã é um dia de repouso, o sábado consagrado ao Senhor. Por isso, o que tendes a cozer no forno, cozei-o, e o que tendes a cozer em água, cozei-o, e o que sobrar, ponde-o de lado até pela manhã. Guardaram-no até o dia seguinte, segundo a ordem de Moisés, e não cheirou mal, nem se acharam vermes nele. Comei-o hoje, disse Moisés, porque é o dia do sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Durante 6 dias o ajuntareis. Mas o 7º é o sábado, nele não haverá. No 7º dia alguns saíram para fazer sua provisão, mas nada encontraram. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vos recusareis a observar meus mandamentos e minhas leis?
Considerai que, se o Senhor vos deu o sábado, vos dá ele no sexto dia alimento para 2 dias. Fique cada um onde está, e ninguém saia de sua habitação no 7º dia. Assim o povo repousou no 7º dia. Os israelitas deram a esse alimento o nome de maná. Assemelhava-se à semente de coentro. Era branco e tinha o sabor de uma torta de mel. Moisés disse: Eis o que ordena o Senhor: que se encha dele um gomor para ser conservado para vossas gerações futuras, a fim de que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, depois de vos ter tirado do Egito. E Moisés disse a Arão: Toma uma vasilha e põe nela a quantia de um gomor de maná, e deposita-o diante do Senhor, a fim de conservá-lo para vossos descendentes. Arão, segundo a ordem do Senhor a Moisés, depositou-o diante do testemunho para ser conservado. Os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até a sua chegada a uma terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos confins da terra de Canaã. O gomor é a 10ª parte do efá. Capítulo 17. Segundo uma ordem do Senhor, toda a assembleia dos israelitas partiu por etapas do deserto de Sim. Acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. E vieram então contender com Moisés. Dá-nos água para beber, disseram eles. Moisés respondeu-lhes: Por que procurais contendas comigo? Por que provocais o Senhor? Entretanto, o povo que ali estava privado de água e devorado pela sede, murmurava contra Moisés: Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos fazer morrer de sede com nossos filhinhos e nossos rebanhos? Então dirigiu Moisés esta prece ao Senhor: Que farei a este povo? Mais um pouco e irão apedrejar-me. O Senhor respondeu a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão tua vara com que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei ali diante de ti. Sobre o rochedo do monte Horebe ferirás o rochedo e a água jorrará dele. Assim o povo poderá beber. Isso fez Moisés em presença dos anciãos de Israel. Chamaram esse lugar Massá e Meribá, por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele, e porque tinham provocado o Senhor, dizendo: O Senhor está ou não no meio de nós. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: Escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Ur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia, mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Ur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. O Senhor disse a Moisés: Escreve isto para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés construiu um altar que chamou de Javé-Nesse. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Capítulo 18. Jetro, sacerdote de Madiã, sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo, e soube que o Senhor tinha feito sair Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou consigo Séfora, mulher de Moisés, que tinha sido mandada para casa, assim como seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés tinha dito: Sou um peregrino em uma terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, porque ele tinha dito: O Deus de meu pai socorreu-me e fez-me escapar à espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, com os 2 filhos e a mulher deste, veio procurá-lo no deserto, onde estava acampado, perto da montanha de Deus. E mandou-lhe dizer: Teu sogro Jetro vem te ver, acompanhado de tua mulher e de teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se e beijou-o. Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios, por causa de Israel, todas as tribulações que lhes tinham sobrevindo no caminho, e das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se com todo o bem que o Senhor tinha feito aos israelitas, livrando-os da mão dos egípcios. Bendito seja o Senhor, disse Jetro,
que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó, que livrou o povo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque o demonstrou quando seu povo era tiranizado. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Arão e todos os anciãos de Israel vieram ter com o sogro de Moisés para tomar parte no banquete em presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para fazer justiça ao povo, que se conservou de pé diante dele desde a manhã até a tarde. O sogro de Moisés, vendo todo o trabalho a que ele se dava pelo povo, disse-lhe: Que é isso que fazes com o povo? Por que te sentas só no tribunal com toda essa gente que se conserva em torno de ti da manhã à tarde? É que, respondeu Moisés, o povo vem a mim para consultar Deus. Quando tem alguma questão, vem procurar-me para que eu julgue entre eles, fazendo-lhes saber as ordens de Deus e suas leis. O sogro de Moisés disse-lhe: Não está certo o que fazes. Tu te esgotarás seguramente, assim como todo esse povo que está contigo, porque o fardo é pesado demais para ti e não poderás levá-lo sozinho. Escuta-me, vou dar-te um conselho e que Deus esteja contigo. Tu serás o representante do povo junto de Deus e levarás as questões diante de Deus. Ensinar-lhes-ás suas ordens e suas leis e lhes mostrarás o caminho a seguir e como terão de comportar-se. Mas escolherás do meio do povo homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porás à frente do povo como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgarão o povo todo o tempo. Levarão a ti as causas importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de menor importância. Assim, aliviarão a tua carga, levando-a consigo. Se fizeres isso, e Deus o ordenar, poderás dar conta do trabalho, e toda esta gente voltará em paz para suas habitações. Moisés ouviu o conselho de seu sogro e fez tudo o que ele lhe tinha dito. Escolheu em todo o Israel homens prudentes e os pôs à frente do povo como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgavam o povo todo o tempo, levando diante de Moisés as questões difíceis e resolvendo por si mesmos os litígios menores. Depois disso, Moisés despediu-se de seu sogro e este voltou para sua terra. Capítulo 19. No terceiro mês depois de sua saída do Egito, naquele dia, os israelitas entraram no deserto do Sinai. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Ali se estabeleceu Israel em frente ao monte. Moisés subiu em direção a Deus, e o Senhor o chamou do alto da montanha nestes termos: Eis o que dirás à família de Jacó, eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes à minha voz, e guardardes minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Veio Moisés, e convocando os anciãos do povo, comunicou-lhes as palavras que o Senhor lhe ordenara repetir. E todo o povo respondeu a uma voz: Faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor lhe disse: Eis que me vou aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu te falar, e para que também confie em ti para sempre. E Moisés referiu as palavras do povo ao Senhor, o qual lhe disse: Vai ter com o povo e santifica-o hoje e amanhã, que lavem as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque depois de amanhã o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Fixarás ao redor limites ao povo e dir-lhe-ás: Guardai-vos de subir o monte ou de tocar a sua base. Se alguém tocar o monte, será morto. Não se lhe tocará com a mão, mas ele será apedrejado ou perecerá pelas flechas. Homem ou animal não ficará vivo. Quando soar a trombeta, somente então subirão eles ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e o santificou, e lavaram as suas vestes. Em seguida disse-lhes: Estai prontos para depois de amanhã, não vos aproximeis de mulher alguma. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia.
Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. O som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava, e os trovões divinos respondiam-lhe. O Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai, e chamou Moisés ao cume do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: Desce e proíbe expressamente o povo de precipitar-se para ver o Senhor, para que não morra um grande número deles. Também os sacerdotes que são autorizados e se aproximar do Senhor, santifiquem-se, para que o Senhor não os fira. Moisés respondeu ao Senhor: O povo não poderia subir o monte Sinai, pois vós no-lo ordenastes expressamente, dizendo: Fixa limites ao redor do monte, e declara-o sagrado. Vai, disse-lhe o Senhor, desce. Subirás em seguida com Arão. Porém, não ultrapassem os limites os sacerdotes e o povo ao subir junto do Senhor, para não acontecer que ele os fira. Moisés desceu então ao povo e falou-lhe. Capítulo 20. Então Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome de Javé, teu Deus, em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias, e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar, e tudo o que contém, e repousou no 7º dia, e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não levantarás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Diante dos trovões, das chamas, da voz da trombeta e do monte que fumegava, o povo tremia e conservava-se à distância. E disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo e te ouviremos, mas não nos fale Deus, para que não morramos. Moisés respondeu-lhes: Não temais, porque é para vos provar que Deus veio, e para que o seu temor, sempre presente aos vossos olhos, vos preserve de pecar. E o povo conservou-se à distância, enquanto Moisés se aproximava da nuvem onde se encontrava Deus. O Senhor disse a Moisés: Eis o que dirás aos israelitas: Vistes que vos falei dos céus. Não fareis deuses de prata, nem deuses de ouro para pôr ao meu lado. Tu me levantarás um altar de terra, sobre o qual oferecerás teus holocaustos e teus sacrifícios pacíficos, tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti para te abençoar. Se me levantares um altar de pedra, não o construirás de pedras talhadas, pois levantando o cinzel sobre a pedra, tê-la-ás profanado. Não subirás ao meu altar por degraus, para que se não descubra a tua nudez.